Olá, meus caros alunos do componente curricular Introdução aos Estudos Literários. Eu sou o professor Antoniel Machado e essa videoaula corresponde à aula 4 de nosso material didático. O título da aula é Conceito de Literatura. Aparentemente, uma tarefa simples, dar uma definição, formular um conceito, mas essa simplicidade é de fato apenas aparente, pois o conceito de literatura não cabe numa única definição e parece não existir nenhuma definição capaz de dar conta em toda a plenitude o que vem a ser o nosso objeto de estudo de hoje. Isso se dá porque ao longo da história houve mudança na compreensão do que é considerado literário. Nossos objetivos nessa aula são, portanto, primeiro, compreender que há uma instabilidade conceitual nas tentativas de definir o que é literatura. Segundo, conhecer vários conceitos de literatura formulados ao longo da história, entendendo que o fenômeno literário só pode ser compreendido culturalmente. Pesquisadoras como as professoras Marisa Lajolo e Márcia Abreu escreveram sobre o que é literatura, reconhecendo a dificuldade de se fechar a questão em torno de uma única definição. Lajolo, em seu livro Literatura, Ontem, Hoje, Amanhã, que é uma nova versão do clássico O que é Literatura, abre a obra fazendo uma série de perguntas no sentido de saber se tudo o que foi escrito, publicado ou não, canonizado ou não, pode ser considerado texto literário. Márcia Abreu, por sua vez, em seu não menos importante livro Cultura Letrada, Literatura e Leitura, nos lembra que o conceito de literatura não pode ser reduzido a uma sentença universal e unissêmica, pois depende de uma situação histórica e do ponto de vista de quem conceitua. As variações ao longo da história e até mesmo, em alguns casos, a falta de clareza no estabelecimento de um conceito único para o termo, decorrem do inevitável impasse que há quando se tenta dar foros universais ao que só pode ser entendido culturalmente. Então, fixe aí, meu caro aluno, uma primeira lição. O conceito de literatura não pode ser reduzido a uma sentença universal e unissêmica, ou seja, uma sentença abrangente, com um único sentido, pois a literatura precisa ser entendida histórica e culturalmente, de acordo inclusive com as instâncias que a legitimam, como, por exemplo, a crítica literária, a universidade, a mídia especializada e os materiais didáticos. Mas você poderia levantar um questionamento extremamente pertinente. Se não é possível estabelecer um conceito completo e definitivo, como podemos estudar e compreender o que é a literatura? Nossa dica é fazer, pelo menos, um breve percurso histórico das conceituações e entender como a literatura foi considerada ao longo do tempo. Vamos começar compreendendo o sentido etimológico do termo. A palavra literatura deriva do latim litera, que correspondia ao grego, de forma transliterada, grama. Esses termos significavam letra do alfabeto, numa referência ao caráter da escrita. Esses termos, no plural, passaram a designar, inicialmente, a carta ou epístola, e depois, por extensão, qualquer tipo de obra escrita, instrução, cultura. O termo derivado que nos interessa, literatura, segundo Varrão, no século II a.C., designava a arte na acepção de técnica, perícia, conhecimento, a arte concernente às literae, isto é, a habilidade de ler e escrever. O termo, inclusive, correspondia ao grego grammatike. Portanto, meu caro aluno, no sentido etimológico, original, na antiguidade, a palavra literatura estava associada à escrita e à capacidade de ler e escrever. Vamos dar um salto no tempo agora. Até meados do século XVIII, o termo literatura guardou esse sentido ligado à cultura, erudição, conhecimento. No dizer novamente da professora Márcia Abreu, desta vez em artigo presente no livro História da Literatura, o Discurso Fundador,
Os escritos que hoje chamamos sem reservas de literários, na época, estavam na mesma categoria dos textos dos filósofos, cientistas e historiadores. Uma obra de história, de filosofia ou de outra área poderia naturalmente ser chamada de forma geral de literária. A noção de literatura como sinônimo de ficção ainda não estava plenamente estabelecida. Estávamos ainda sob influência da retórica e da poética, vindas desde Aristóteles. É por isso que no período da chamada literatura colonial brasileira, costumamos estudar escritos retóricos, por vezes chamados de literários, como os textos dos cronistas e viajantes, os sermões dos jesuítas, só para citarmos alguns exemplos. Uma ruptura importante ocorrerá a partir dos séculos XVIII e XIX, quando haverá uma autonomização dos campos do saber. Em outras palavras, quando vai haver uma nova delimitação das áreas do conhecimento. A arte ganha autonomia, a filosofia começa a se desvencilhar de outros campos, novas ciências vão surgindo. Nessa esteira, o discurso literário também vai ganhando contornos próprios e a ideia de arte literária vai se consolidando. Nesse sentido, a literatura vai sendo cada vez mais associada à ficção e à imaginação criadora. Aqui, aproveitamos para lembrar uma famosa estrofe de Fernando Pessoa no poema Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Observemos na referida estrofe que o texto ressalta o caráter ficcional da literatura. O poeta é aquele que finge a dor. Daí o trocadilho, o poeta é um fingidor. Ora, ele não é um fingidor no sentido pejorativo, mas sim no sentido de ser criador de uma nova realidade, uma espécie de mundo paralelo. E é interessante destacar que seu fingimento é tão bem feito que a suposta dor realmente sentida se transfigura para o texto literário como ficção. Isso lembra, inclusive, o conceito de verossimilhança dito por Aristóteles lá atrás, em sua Poética, por volta do século IV a.C. O texto literário bem feito é capaz de conter um tal grau de coerência que chega para nós, leitores, como uma transfiguração da realidade. É um texto verossímil, isto é, não é a realidade fática propriamente dita, mas é uma realidade criada com sentido e com coerência interna. Espero que você esteja acompanhando o nosso percurso. Já falamos da literatura como sinônimo de erudição, já mencionamos o predomínio da retórica por muito tempo no campo da escrita e chegamos à noção de literatura como um texto de caráter ficcional. Vamos prosseguir nessa linha de compreensão do texto literário como uma arte, a arte da palavra, e inserir na nossa reflexão o conceito de literariedade. Mas vamos devagar. Que tal ler um poema para quebrar nosso possível árido percurso? Gosto muito de falar sobre o conceito de literatura fazendo uso de um poema de José Paulo Paes, um texto que figura em muitas antologias e livros didáticos, inclusive infantis. Trata-se do poema intitulado Convite e que realmente nos convida ao universo poético. Vamos ao texto? Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Apesar de ser um texto costumeiramente usado para crianças, nele percebemos logo no início uma definição, por meio de uma metáfora, de poesia. Diz o eu lírico: poesia é brincar com palavras, palavras que não se desgastam, porque se renovam no significado e porque são exploradas em suas potencialidades semânticas. É mais ou menos nesse sentido que podemos fazer uma associação
com o que disse um grupo de estudiosos conhecidos no início do século XX como formalistas russos. Esses linguistas e críticos literários lançaram as bases teórico-metodológicas para o estudo da especificidade da literatura, recusando categoricamente a interpretação extraliterária do texto. Eles buscavam o que ficou conhecido como a literariedade do texto literário. Para os formalistas russos, a linguagem literária carregava características próprias, capazes de distinguir um texto literário de outro texto qualquer. Essa suposta especificidade estaria na desautomatização da linguagem. Em outras palavras, a linguagem literária foge do comum, do ordinário, do denotativo e se caracteriza como uma linguagem diferenciada, metafórica, cheia de nuances semânticas, ambiguidades, explorando recursos linguísticos como as figuras sonoras, sintáticas e de sentido. Os sons, as imagens, a organização sintática, a polissemia seriam elementos que conduziriam ao efeito de estranhamento da obra literária, ou seja, sua literariedade. Vamos ilustrar essa discussão com a passagem da letra de uma famosa música de Djavan, chamada Oceano. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo, você deságua em mim e eu oceano, e esqueço que amar é quase uma dor. A letra da música é muito rica em elementos literários, sobretudo nos sentidos metafóricos. Mas eu gostaria de destacar duas passagens específicas. A primeira, amar é um deserto e seus temores. A segunda, você deságua em mim e eu oceano. No primeiro caso, temos uma bela metáfora, em que o ato de amar é associado a um deserto e seus desafios. No segundo caso, a palavra oceano, que originalmente era um substantivo, vira verbo na canção. Em entrevista, o próprio compositor admitiu que promoveu esse deslocamento de sentido. Ora, não existe a conjugação eu oceano, tu oceanas, ele oceana. Mas na poesia, na música, essas alternativas tornam-se possíveis. Então, meus caros alunos, essa brincadeira com a linguagem, esses deslocamentos de sentido, esse estranhamento linguístico, configurariam o que os formalistas russos entendiam como literariedade. Isto é, aquilo que faz um texto, do ponto de vista da linguagem, ser considerado literário. Essa foi uma das contribuições dos formalistas russos para a discussão do conceito de literatura. E assim, vamos nos encaminhando para o desfecho de nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido que o conceito de literatura deve ser entendido de acordo com o seu momento histórico e cultural. Se você quiser revisar os conteúdos desta aula, eu deixo algumas dicas para a sua revisão. Reveja o sentido etimológico do termo literatura. Entenda que até o século XVIII, literatura era sinônimo de erudição. Compreenda que com a autonomização dos saberes, a noção de literatura como ficção e como arte da palavra foi reforçada. Não custa nada também lembrar os conceitos de verossimilhança e literariedade. Um abraço e até a próxima.